A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que fala sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor, né? Nós estamos estudando aqui o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E diante dos reis de Israel, o Senhor levantou também grandes profetas, e são nomes fortes, nomes que precisam ser falados e comentados, são os nomes dos profetas Elias e Eliseu. Elias nós trabalhamos um pouco mais nas aulas passadas, e hoje vamos falar dessa transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Sim, nós temos aqui então uma leitura bíblica em classe, nós temos um textuário e a verdade prática. O textuário diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas, né? Nós vemos que Eliseu, desde o começo, ele sempre teve Elias como uma referência, e então ele vai buscar andar e olhar para Elias e buscar, como Jesus falou, né, que ele fazia o que ele aprendeu com o Pai, ele falava o que ele ouviu do Pai. E assim também Paulo falava: olhai para mim, né, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos de boas referências. Eu creio que Deus pode te levantar também como uma referência em meio a essa geração que anda um pouco perdida. Nós devemos sempre lembrar que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Uma geração que quer ser conduzida pelo caminho da verdade e o caminho da justiça precisa de guias, precisa de orientadores, precisa de referências que coloquem a palavra como bússola, como aquela que dá a direção correta a ser seguida. E é assim que nós esperamos que Deus te levante com a palavra do Senhor para orientar as pessoas em como proceder na adoração verdadeira, que era uma ênfase daquilo que Elias pregava, daquilo que Elias buscava, daquilo que ele defendia, das guerras espirituais que ele travou, o que Eliseu também pediu e requeriu para si, né? Nós vamos ver aqui então, no começo da lição, que no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 15, de 1 até 15, tem aí, né, o contexto da subida, a subida de Elias, né? Elias não subiu num carro de fogo, Elias subiu num redemoinho, mas ele foi separado de Eliseu, né, por um carro de fogo, né? Tem aí perto de você a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, né, para que você possa consultar, possa estudar, possa conferir aquilo, como os bereanos conferiram do próprio Paulo, que os ensinava depois na sua segunda viagem, para que você possa conferir e Deus possa te instruindo, você fazer também as suas anotações para chegar preparado, ajudar o seu professor na sala, ou enquanto o professor fazer da sua aula mais excelente, né? Mas vai aparecer na sua tela e a gente tem a leitura aqui também. Acompanhe comigo. Eu sei que às vezes fica um pouco exaustivo, mas tem pessoas que estão no trabalho, estão em alguns lugares que não podem ter acesso nas mãos ao texto da Bíblia Sagrada, da revista, então às vezes está dentro do ônibus, no traslado. Então acompanhe comigo que a gente faz a leitura aqui do contexto da leitura bíblica em classe. 2 Reis 2, de 1 a 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, mais uma vez num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos.
E Elias lhe disse: fique então aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe, pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, onde quer que seja tomado de ti, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, um sinal de reverência, um sinal de reconhecimento daquilo que Eliseu iria viver, né? Nós temos um contexto aqui que o ministério de Elias estava findando, estava terminando. Sim, e o Senhor ordenou que ungisse Eliseu para ser o seu sucessor, né? Eliseu foi considerado um homem leal, foi considerado um homem fiel, que esteve com Elias durante um tempo, e no momento em que ele foi chamado, ele fez um processo, né? Esse processo que é mostrado ali no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, né? Onde Elias ungindo Eliseu, filho de Safate, ou seja, já mostra que, diferente de Elias Elias só sabia-se que era tisbita, da região de Tisbe, né? Agora Eliseu não, ele era alguém que tinha um filho, né, que andava fazendo o quê? Trabalhando, não era alguém que estava à toa, estava lavrando sim, junto a 12 juntas de boi, né? E ele então estava trabalhando, não era qualquer um que tinha juntas de boi, não era qualquer um que tinha uma terra para poder lavrar. Então provavelmente as escolhas de Eliseu exigiram dele grandes renúncias. Tem muita gente que para exercer o chamado em sua vida vai ter que renunciar até mesmo a questões materiais. Eliseu não mediu esforços, Eliseu matou os bois e usou ainda os carros para poder fazer a fogueira, para poder fazer um sacrifício, para poder fazer uma adoração a Deus. Tem gente que não somente aceita perder algumas coisas, como também aceita com que essas coisas elas sejam colocadas no reino, com que essas coisas, bens que o próprio Deus um dia permitiu que elas tivessem, agora sejam para a adoração do nome do Senhor. Aquilo virou um holocausto que Eliseu, ele foi e ofereceu ao Senhor. Olha que extraordinário. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. A capa, Eliseu vai pedir lá na frente, mas ela já havia sido lançada sobre ele como um sinal de um chamado. Jesus virou para Mateus e falou: segue-me. A palavra no Novo Testamento para segue-me é acoluten, é como um general de guerra convidando um combatente a pertencer do seu exército. E assim não era diferente num contexto do que Elias estava fazendo com Eliseu, chamando-o para ser seu discípulo, chamando-o para ser o seu sucessor, chamando-o para que ele pudesse exercer no lugar dele o seu chamado. Tanto é que Elias vai falar bem assim, Eliseu fala para Elias: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Você sabe o que eu te fiz? Tem muita gente que não entende o chamado, tem muita gente que não compreende a grandeza e a dureza do chamado.
Quando Elias pergunta para Eliseu, o que queres que eu te faça antes de ser levado de ti? E Elias pede uma porção dobrada, ele fala, dura coisa pedistes. É uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, sobre o chamado de Elias, um chamado profético, ele exige suas dores. Veja a vida de Jeremias, veja a vida de Isaías, a vida de Abacuque, veja a vida de grandes profetas como Micaías, o chamado profético. Ele tem muitas dores, ele tem o seu peso, ele tem a sua dureza, mas ainda assim, Eliseu ele vai pegar agora, voltar-se para os seus pais, e o contexto, né, assim como Salomão usa esse contexto lá em Cantares, ele fala, beija-me com os teus lábios, é um sentido de adoração, de reverência, de honra. Por isso que existia entre os judeus também na época de Jesus o ósculo santo, né, a qual aquela mulher beijou os pés do Senhor, porque aquela pessoa que recebia ele na sua casa durante aquele jantar não beijou, não deu o ósculo santo quando ele entrou na sua casa. Era uma forma de honrar. Eliseu estava indo honrar os seus pais, mas agora ele estava indo também dizer que uma nova etapa iria começar. Ele sabia sim o que tinha acontecido com ele, ele não ia mais viver para o trabalho, viver para a família, mas ele iria viver agora em prol do chamado que ele havia recebido, o chamado de ser profeta no lugar de Elias. Sim, e voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Veja bem que o chamado de Eliseu começa em servir a alguém. Hoje as pessoas, elas são exaltadas rapidamente, elas já querem ter o seu ministério, e muitas das vezes quando o Senhor nos chama, geralmente Ele coloca pessoas que podem nos instruir, que podem nos ajudar, que podem ser ferramentas nas mãos de Deus para nos capacitar a sermos aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, de modo que nós somos convidados a servir, né? Se você tem um chamado, veja se tem alguém que, como Elias era uma referência para Eliseu, você possa ter uma referência e se proponha a servir essa pessoa, a ajudar essa pessoa. Veja bem que o chamado começa em ajudar o outro a desenvolver o que ele precisa desenvolver, diminuindo é que o chamado começa, né? Jesus veio e ele queria glorificar ao Pai, ele queria exaltar ao Pai. Sim, ele servia, e aqui nós vemos Eliseu sendo chamado a servir. Que eu e você possamos entender que na nossa chamada, o primeiro convite que nós recebemos é a servir, é a adorar, é a entregar, é a renunciar, é a honrar os nossos pais, os nossos líderes, aqueles que nos deram possibilidades, como fez ele com seus pais, e assim também aceitar que a partir do chamado uma divisão de águas. Nós precisamos entender como Eliseu entendeu o que Elias fez com ele, nós precisamos entender a grandiosa obra, a grandiosa misericórdia que Deus nos concede, nos separando para fazer um trabalho para a honra e glória do nome de Jesus, né? Mas aqui nós vamos ver, então, eu só fiz uma conjectura porque não está um pouco dentro do contexto aqui da aula, né? Quando o ministério de Elias vai terminar, a gente precisa lembrar aqui rapidamente quem era Elias. Ele era ousado, ele era perspicaz, ele era fiel à verdadeira adoração, ele lutava por isso, né? Ele aconselhava também aos reis, assim como o texto vai aparecer, né, aqui pra gente. Mas Elias, ele também, como diz Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, ele era um homem sujeito às mesmas paixões. O contexto de paixões no Novo Testamento, já te falei, patos, está relacionado a doenças da alma, né? Quando nós vamos no médico, o médico fala a sua patologia, ou seja, a sua enfermidade e tal. Então, patos está relacionado a doenças da alma. Então, todos nós, como Elias, somos sujeitos, enquanto estivermos nessa carne, a fragilidades emocionais, sentimentais, a debilidades da nossa alma, o nosso homem interior, né, que por conta do pecado, ele luta constantemente na carne contra o espírito, né, como diz Paulo em Gálatas capítulo de número 5. Então Elias, aquele que enfrentou a morte, ele vai pedir a morte.
Elias, aquele que era um servo do Senhor, ele vai achar que ele está só, ele vai emergir num contexto de solidão e ele não vai nem conseguir tentar enxergar que do seu lado Deus pode ter separado outras pessoas. Às vezes, muitas das vezes, nós no nosso sofrimento achamos que só nós é que estamos sofrendo, que só nós é que somos fiéis, como Elias fez. Veja bem o que ele fala ali, 1 Reis 18, 22, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, né? Lá no contexto de 1 Reis 19, 4, ele chega a pedir a morte. O homem que enfrentou a morte, agora vai pedir a morte. Veja bem como está debilitado na sua alma, fragilizado diante de tantas angústias, de tantas dificuldades, de tanta idolatria por conta de Acabe, por conta de Jezabel, por conta do próprio povo, né? Fuga, sede, fome, no contexto todo, e ele sendo alimentado de uma forma sobrenatural por um corvo, pelo ribeiro, vivendo uma experiência extraordinária com a viúva lá de Sarepta, mas agora ele vai pedir a morte. Olha, ele porém foi ao deserto no caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, ó Senhor, meu Deus, será que pode a criatura contender contra o Criador? Pode o barro falar com o oleiro e dizer para o oleiro o que é bom? Bem, será que eu e você podemos dizer basta para Deus? Será que nós podemos achar que algo já acabou e que já deu o tempo? Nós podemos suplicar a misericórdia de Deus para que os tempos sejam abreviados, mas será que nós podemos tanto assim ousar a dizer para Deus basta, ou a determinar as coisas, os tempos e como Deus deve agir? Sim, talvez houvesse sim uma debilidade na alma de Elias, uma fragilidade. Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais, né? Aí lá na frente, no capítulo de número 19, diferente um pouco do que o nosso comentarista trata, e aqui eu quero fazer uma pontuação. O comentarista, ele vai falar que nós precisamos saber a hora que o tempo acaba nas nossas vidas. Às vezes você está exercendo um trabalho na escola bíblica dominical como professor de adultos, das irmãs, dos jovens. Às vezes você é o superintendente, às vezes você é um diácono, às vezes você é um cooperador, às vezes você está ensinando no discipulado, às vezes você está trabalhando com evangelismo, ou até mesmo, como eu, tive uma oportunidade de ir ao campo e tive um tempo para voltar. Sim, um tempo que às vezes não era o meu, eu ia ficar mais tempo, mas Deus achou por bem que nós voltássemos antes. Esse era o tempo do Senhor. Para tudo tem um tempo e nós precisamos tomar muito cuidado. Sim, o próprio Salomão falou que para tudo tem um tempo e um modo. E sim, nós devemos lutar para não antecipar o tempo, nós não devemos lutar para não nos entregar os pontos, como dizem por aí, em meio às dificuldades, às fragilidades, em meio às perseguições. Nós temos que entender e buscar a força do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza para cumprirmos e acabarmos a carreira e cumprirmos o propósito. Mas quando o propósito chegar ao fim, sim, nós precisamos discernir isso e assim passar o bastão, como eles dizem, né? Compartilhar com o próximo, aquele que irá dar sequência no trabalho diante da vontade do Senhor. Porém, não é o caso de Elias. Tá? Eu gostaria de pontuar e frisar bem a minha perspectiva de pesquisa. Aqui nós vamos ver que Elias não simplesmente entendeu que era a hora de parar. Olha que legal, acabou meu ministério, eu vou passar a vez, eu vou jubilar e vou passar a vez aqui para o Eliseu, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, vou jubilar, como dizem por aí, e vou entregar aí agora o cargo para que outro venha exercer. Não foi bem por aí, não foi Elias que achou que tinha acabado o ministério dele, não, ele pediu foi a morte. Veja bem, como um homem de Deus, se ele não vigiar, em meio às muitas dificuldades, ele está sujeito sim, até mesmo a situações que muitas das vezes não condizem ao servo de Deus. Ele pediu a morte, ele achou que estava sozinho, e olha o que o Senhor vai falar com ele. Olha lá, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse: então vai pelo teu caminho, o caminho do deserto de Damasco. Chegando lá,
unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar, e há de ser que o escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e há de ser que o escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Olha que interessante. Não foi Elias que enxergou em Eliseu um potencial para que pudesse ser o seu sucessor. Foi Deus que mandou Elias ungir a Eliseu no lugar dele, já que ele estava pedindo a morte. E já que ele achava que ele era só ele, o bam, que só tinha ficado só ele, que a perseguição, a angústia, as aflições, as dificuldades, as incertezas, tudo aquilo que o profeta viveu, nós precisamos, não podemos desvalorizar. Com certeza passou momentos de grandes angústias, Elias, mas ele não achar que só ele tinha ficado. Olha o que Deus vai falar para ele: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a toda boca que não o beijou. Acredite você, meu amado amigo, minha amada amiga, meu irmão e minha irmã, ainda há 7.000, ainda há pessoas que não se dobraram, ainda há pessoas que valorizam a sã doutrina, ainda há pessoas que buscam ser fiéis. Em todas as partes do mundo, Deus tem os seus remanescentes. Não são muitos. Lembra de quantos homens saíram lá do Egito? Cerca de 600.000, milhares, milhões de pessoas, junto com mulheres, com crianças, com idosos. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito com Moisés. Anos e anos se passaram e aquele povo cresceu na terra. Quantos não deveriam ser fiéis? São poucos, apenas 7.000 que não se dobraram diante de Baal, mas ainda tem. São poucos, mas ainda tem. E eu creio que Deus pode fazer de mim, pode fazer de ti alguém fiel que não se dobre diante de Baal. Assim, o Senhor então convocou. A sequência do texto vai dizer, a partir do versículo 19, que partiu então Elias dali e achou a Eliseu, o filho de Safate, e foi ungir como profeta. Veja bem que essa sucessão não é tão bonita, tão poética, assim como gostaríamos de ver dentro de um contexto eclesiástico de hoje. Não, Elias, ele teve as suas fragilidades, ele pediu a morte, e então Deus coloca outro no lugar dele. Entenda uma coisa: você não é insubstituível. Deus te dá o privilégio de poder participar da maravilhosa e grandiosa obra que Ele está fazendo. Mas se você não quiser, aleluia, isso não te faz um infiel, mas Ele colocará outro em seu lugar para poder fazer. A obra do Senhor não para. Deus, Ele sempre está trabalhando. Jesus falou: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Hoje o Espírito Santo trabalha. E ainda lá no Novo Testamento nós vamos ver que está escrito que se nós não pregarmos, as pedras por certo pregariam. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que falar da vontade do Senhor. E assim sempre haverá alguém que estará disposto a seguir adiante no propósito do Senhor e fazer a obra do Senhor, né? Só para deixar claro aí, a questão dessa sucessão, né? A questão desse contexto, que mesmo que Elias não tenha escrito nenhum texto, Elias fez muitos milagres, proferiu muitos discursos e orientou. E Eliseu também não escreveu, mas vai deixar muitos milagres. O texto de Reis vai deixar registrado que Eliseu fez muitos milagres, né? Ele chegou, a diferente de Elias, até a abrir uma escola de profetas, que nós iremos ver isso um pouco mais à frente. Eu acho interessante que essa trajetória que vai se dar agora da separação e de Elias ser elevado ao céu, ela começa em Gilgal. Gilgal significa roda, né? A gente vê que o povo, ele foi até a terra prometida, mas depois que Moisés mandou os espias, voltaram reclamando, murmurando, e enquanto Josué e Caleb viram que a terra era boa, manava leite e mel, e vieram mesmo com aqueles cachos de uva, os espias induziram o povo a se amedrontar e não querer a promessa do Senhor, de modo que todo aquele povo
morreu, rodou no deserto por 40 anos, mas assim como eles giraram o tempo, tudo na vida é cíclico, e agora nós vamos ver também que a roda rodou, sim, girou o tempo, as pessoas mudaram, era um novo povo, só os que acreditaram, Josué e Caleb estariam entrando de novo. Gilgal era um lugar de muitas pedras, e é da pedra, é da rocha, é de Gilgal que ali o povo vai sair rumo à terra prometida. Mas antes, em Gilgal, as pessoas elas vão agora circuncidar. Sim, o Senhor exige daquele povo, que era uma nova geração, que não tinha sido circuncidado por Moisés, pois os outros morreram no deserto, eles haveriam de ser circuncidados, né? Mas é importante nós lembrarmos que nós precisamos circuncidar o nosso coração. É isso que Deus deseja, ter um coração quebrantado em sua presença, para estar sensível, ouvir a sua voz e sermos obedientes e fazer o teu querer. Julgar é um lugar de nós dilatarmos o nosso coração e de estarmos sensíveis à voz de Deus. Sim, circuncidar o nosso coração. Sair de Gilgal é sair do lugar onde se celebrou a Páscoa, onde se valorizou o sacrifício do Cordeiro. É sair do lugar onde você vai para a batalha. Lembrando que a batalha de Jericó foi vencida em silêncio, caminhando, obedecendo a ordenância e no tempo certo tocando a trombeta e gritando. É um brado pentecostal que fez com que da parte do Senhor, em obediência, as muralhas caíssem. Diante da voz de Deus, o povo só obedeceu e as muralhas caíram. Sim, sair de Gilgal é sair do lugar firme, lugar de várias rochas, sair da rocha, sair da base para poder ver a vitória acontecer. Sair de Gilgal também era sair simbolicamente do lugar da idolatria. Dentro do contexto de Elias e Eliseu, eles estavam saindo de Gilgal rumo a Betel. Veja bem, Gilgal foi considerado um lugar de idolatria na época de Oséias, na época também do profeta Amós. Oséias 9,15 e Amós 4,4 e o 5,5 vai dizer que aquele lugar se tornou um lugar de idolatria. No tempo de Elias era um lugar de idolatria em Israel, mas saindo da rocha levantaria-se uma pessoa que sucederia aquele que não se dobrou diante da idolatria. Elias foi fiel e ali da rocha iria sair alguém junto com ele que também seria fiel e não iria se dobrar também diante dos profetas de Baal. Eles saíram dali e foram para Betel. Olha que coisa extraordinária. Betel foi o lugar onde Jacó, há um tempo atrás, lá no livro de Gênesis, primeiramente no capítulo de número 28 e depois no capítulo de número 35, sim, no capítulo de número 28 ele deitou sobre uma pedra e teve um sonho e uma escada e que ia até o trono de Deus e via anjos subindo e descendo, e aquilo era extraordinário, de modo que ele imaginou e chamou aquele lugar um lugar tremendo, um lugar que era a casa de Deus. Pouco depois, voltando da casa de Labão, ele passa de novo, o Senhor convida ele a ir a Betel. Mas antes, tem esse texto aqui que eu quero ler com vocês. Olha lá. Então disse Jacó à sua família, e todos com ele estavam: tirai os seus deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos. Sim, como eu falei, saindo de Gilgal para Betel, e mudai as vossas vestes, olha, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. E então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e também as arrecadas, em outras traduções, os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Judeu, quando ouvia falar de carvalho, ouvia falar de renúncia, renúncia da idolatria, renúncia da promiscuidade, da lascívia, porque indo para Betel, que significa casa de Deus, o povo muda até de roupa, as nossas vestes, nós que somos templo do Espírito, a casa de Deus, aonde nós estamos, elas precisam ser mudadas, sim, e também arrancou as joias, os brincos, arrecadas das orelhas, assim simbolizando as vaidades, as riquezas deste mundo. Não, agora nós andamos em simplicidade e em fidelidade. O povo saiu
Elias saiu e Eliseu não abandonou, foi fiel. Ai de mim de te abandonar, onde você for eu vou também. Saiu de Gilgal e foi para Betel, e de Betel foi para Jericó. Jericó foi o lugar aonde o povo de Josué entrou de uma forma extraordinária, como nós falamos. Porém, aquela cidade foi amaldiçoada. Aquela cidade foi amaldiçoada, mas os homens, e seria até mesmo o preço dos filhos, aqueles que reedificassem Jericó. E lá na frente nós vamos ver que uns ousaram fazer isso e perderam os seus filhos. Mas lá no Novo Testamento, em algumas passagens, Mateus vai falar que saindo de Jericó, Lucas vai falar que entrando em Jericó, porque como tinha sido amaldiçoada, aquela cidade não poderia ser reconstruída. Então, das ruínas para a nova Jericó, uma nova cidade construída na região próxima, que era uma cidade de veraneio dos ricos. Entre esses dois locais, entre a antiga Jericó e a nova Jericó, houve um grande milagre. Bartimeu ali estava, e ouvindo, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Que Deus possa te ouvir e me ouvir no dia da angústia. Nós que saímos da rocha, que deixamos a idolatria, que temos buscado ver a Deus na casa de Deus, sermos casa de Deus, andarmos em santidade, deixando de lado os ídolos, deixando de lado as vaidades, deixando de lado a lascívia. Nós que temos assim sido abertos nossos olhos dia após dia na presença do Senhor, Ele, como fez com Bartimeu, abriu os olhos do Bartimeu, que Ele possa abrir os nossos olhos e nós possamos contemplar, que nós dia após dia possamos ver também Deus abrir os olhos de outras pessoas, os olhos espirituais, mas por que não também os olhos físicos? A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, e se nós estamos falando de profetas, Elias, Eliseu, homens cheios de poder, por que não crer que Deus pode dar uma porção espiritual extraordinária para mim e para ti, e nós possamos ver as pessoas clamarem e serem respondidas? Abra os meus olhos, dá-me a visão, eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Eu quero que Deus te permita ver o Senhor agindo na tua vida e através da tua vida, e que você possa ver muitos milagres, como Elias viu, como Eliseu viu, como os discípulos viram, como muitos servos fiéis na igreja do Senhor viram ao longo do tempo. Que nós possamos voltar a ver milagres, como aconteceu em Jericó. E de Jericó eles foram para o Jordão. No Jordão tem fatos extraordinários, né? Quando Jacó está passando pelo Val do Jaboque, que era uma parte com bancadas de areia que podia se atravessar no Jordão, ele tem um encontro com o anjo, e ali ele é marcado, ele é tocado na coxa, que era símbolo de aliança, enquanto ele lutava. O anjo do Senhor pode ser uma figura teofânica de Cristo, uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Ninguém vai lutar com os homens e com Deus e vai vencer. É como se ele estivesse lutando com Cristo, que na verdade aqui é o verbo que se fez carne. É eu e você lutando com a palavra. A palavra sempre nos marca, mas é ela que nos ajuda a vencer. Sim, vencer na caminhada, e assim nunca mais nós andamos da mesma forma. Foi no Jordão que Eliseu depois mais à frente vai estabelecer ali a sua escola, e que ali eles vão ampliar o território da sua escola, e que um homem vai perder o ferro do machado que não era dele. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu, não é nosso, é só para nós gerenciarmos, e assim, se acontecer de perdermos, nós possamos aclamar ao Senhor, que vai fazer vir das profundezas, do meio do impossível, fazer boiar um pedaço de ferro vindo pelo pedaço de madeira. Que coisa extraordinária! Foi no Jordão que João Batista batizava, foi no Jordão que Jesus foi batizado, foi no Jordão que Elias pegou a sua capa e bateu ali naquela capa, e os dois com a sua capa bateu ali naquelas águas, e mais uma vez
como foi com Josué, aonde o povo viu a arca passar em seco e os sacerdotes iam à frente levando a arca que simboliza a presença do Senhor. Agora, mais uma vez, estavam ali os filhos dos profetas, né, daquelas cidades que estavam o seguindo, meio que de longe, viram Elias e Eliseu passar a seco no Jordão, o mesmo Jordão onde Jesus mais à frente seria batizado. Veja que coisa extraordinária, muitos acontecimentos aconteceram no Jordão e agora Elias e Eliseu estavam passando no Jordão. Aí o texto de 2 Reis 2,9 vai dizer bem assim: e sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Veja bem que extraordinário. O comentarista ele faz um adendo histórico que está dentro do contexto do texto de Deuteronômio 21:15, em especial o versículo de número 17, que diz bem assim: reconhecerá por primogênito, né, ao filho da desprezada, reconhecerá como primogênito, dando-lhe a porção dobrada, né, porção de tudo quanto tiver, porque aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. O filho que nascesse primeiro, ele era o primogênito, e o primogênito tinha o direito de ser o sucessor, recebendo assim uma porção dobrada, de modo que quando, o nosso comentarista está falando que de modo que quando Elias está partindo e pergunta para Eliseu o que ele quer, o que Eliseu está pedindo dentro de um contexto bíblico, conforme está trazendo um comentarista, ele está pedindo para se oficializar ali o seu direito de ser o sucessor de Elias, e Elias vai falar que de fato era muito duro, porque o ministério que Elias exerceu foi um ministério doloroso, um ministério que foi perseguido. O próprio rei, o rei Acabe, se levantou contra ele e falou que ele era o perseguidor de Israel, mas assim pediu Eliseu porque tinha convicção e era aquilo que ele entendia da parte do Senhor. Veja bem, lembre-se, foi o próprio Senhor que mandou Elias ungir Eliseu em seu lugar. Olha a comunhão e a conexão que tinha Eliseu também com Deus. Olha, Deus não separa ninguém do nada, não. Ele já estava observando Eliseu e sabia que Eliseu tinha capacidade de se dobrar diante dele, ou seja, a capacidade de Eliseu era de se dobrar diante de Deus e ser obediente para que assim pudesse fazer coisas extraordinárias. Mas por que não conjecturar acerca de uma porção dobrada? Que Deus possa nos conceder uma porção transbordante do seu Espírito. Não precisa ser dobrada, apenas uma gota da sua glória, que significa cavúdio ou peso esmagador, há de nos esmagar e fazer resplandecer a glória dele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. A glória do Senhor, o Espírito do Senhor, possa o nosso amigo o Espírito Santo trabalhar junto conosco para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele é Deus, tem todo o poder e Ele quer trabalhar junto contigo. A igreja do Senhor, Ele não precisava de nós, mas nos dá esse privilégio, e que o Espírito do Senhor, Ele possa transbordar da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua unção, do seu poder sobre ti. Sim, que nós possamos pedir mais de Deus, que nós possamos buscar mais de Deus, que Deus possa fazer mais através de nós no meio dessa geração em que nós estamos, para que também no meio dessa geração, não muito diferente da geração de Elias, uma geração apostatada que está meio perdida, sem saber quem é, a quem que vai adorar, cocheando entre dois pensamentos, que as pessoas possam ver que o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e para sempre. Jesus, Ele é de eternidade a eternidade e Ele continua operando milagres, e o Teu Santo Espírito está trabalhando no nosso meio. Uma porção, sim, uma porção dobrada, né? Não como estão trabalhando aí, uma porção dobrada disso, uma porção dobrada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito Santo do Senhor manifestando de forma extraordinária
extraordinária. E se você for contabilizar, de fato, Eliseu fez milagres quase que em dobro, se for contabilizado junto do contexto de Elias. Ele fez muito mais milagres que Elias. E Jesus falou que em seu nome nós faríamos ainda muito mais coisas, que Deus possa te usar, sim, e Ele possa fazer uma grande obra em ti e através de ti, como sempre falamos. Talvez Eliseu estivesse pedindo uma porção dobrada de coragem, uma porção dobrada de zelo pela verdadeira adoração, uma porção dobrada de seriedade diante das coisas de Deus. Isso que nós devemos buscar, que o Senhor transforme o nosso caráter dia após dia, fazendo com que pareçamos mais com Jesus. É claro que essa porção não lhe seria concedida para quem está desatento, para quem está desapercebido, para quem não está vigiando. Olha só, aqui Elias está falando com Eliseu: se você me vir, se você estiver atento, se você estiver prestando atenção, se você estiver focado, se você tiver discernimento e entender o que está acontecendo, aí sim te fará, senão não se fará. Não adianta, tem muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas e nós estamos desapercebidos, e as oportunidades elas vão passando e nós vamos perdendo oportunidades, e assim nós precisamos estar atentos para que aquilo que nós pedimos para Deus venha acontecer e nós possamos viver aquelas experiências, desfrutar daquelas bênçãos e também sermos usados conforme Deus quer para a glória do seu nome, e assim temos um melhor proveito de todas as situações. Para isso nós precisamos estar atentos, cuidado com as distrações dessa vida. Eu vi no começo da minha caminhada, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. O diabo não pode te destruir se você estiver firmado na palavra, buscando ao Senhor em santidade, mas ele pode tentar te distrair, e se você se distrair, você tropeça nas suas próprias pernas e você mesmo se destrói. Então prestemos bastante atenção para que nós venhamos a receber aquilo que nós temos pedido de Deus, né? E ali nós vamos ver que um carro de fogo passou e os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. Sim, e o que Eliseu clamou? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha bem como que Eliseu vai enxergar Elias. Essa era uma expressão que para o povo judeu estava relacionado à força. Eliseu estava vendo que a força de Israel, que se mantinha na verdade de Deus, estava partindo. A força de um exército estava, na verdade, na palavra que o profeta carregava. Sim, a força do povo de Deus, que vencia as batalhas em nome de Deus. A força, como está ali, dos carros de Israel, dos cavalos e dos cavaleiros, a força de Israel estava na verdade que Elias levava. Meu Deus, o que será de nós agora? A nossa força se foi. Olha, que o Senhor nos ajude a valorizar a verdade, que o Senhor nos ajude a pregar a verdade e que nós possamos a defender a verdade, como Paulo falou aos Coríntios: somente a verdade e pela verdade e nada além da verdade. Jesus, ele é a verdade e a vida. Sim, também levantou. Aí veio o que aconteceu e nunca mais o viu. Ele foi levado e nunca mais o viu. Ele pegou e rasgou suas vestes, né, no sinal de humilhação por aquilo que tinha acontecido, né, diante da glória, da experiência extraordinária. Nós vamos falar um pouco sobre pessoas que viveram experiências como essa, né, e também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia fala de capa. A capa, ela é algo que cobre, né? E quando ela cobre alguma coisa, né? No Novo Testamento, quando alguém era cego, ele recebia um tipo de capa. Quando ele era, no caso, como a mulher do fluxo de sangue, ela tinha outra capa. Um leproso, ele tinha outra capa. Essas pessoas não poderiam viver em comunidade, e essa capa os identificava nos lugares ermos, longe das cidades onde eles viviam, porque eles eram imundos, né? Então a capa identificava a pessoa, né? No caso de Bartimeu, ele deixou a capa e foi encontrar com
com Jesus. Veja bem que José, ele tinha também uma capa que o identificava dentro da casa de Potifar, representava a hierarquia que ele tinha dentro daquela casa. Mas diante do pecado e da perseguição que tentava o conduzir ali ao adultério, o conduzir à fornicação com aquela mulher perversa que queria o seduzir, ele também deixou a capa. Isso poderia causar e causou até a prisão dele, porque interpretaram errado, mas ele deixou para trás a capa, né? A capa de Elias, as vestes de Elias eram conhecidas, como nós estudamos na lição passada. Acasias chegou a citar como é que ele estava vestido, e ali os seus soldados falaram como estava vestido, não diferente de como estava vestido João Batista. As roupas identificavam a pessoa. No caso de José, o maioral na casa de Potifar. No caso de Bartimeu, aquele que era alguém imundo, um cego, né? Agora, aqui para Elias, um profeta, e aquilo que seria passado para Eliseu iria o identificar como um profeta, e essa capa lhe caiu, foi concedida também a ele, e ele, já fazendo um experimento que iria validar o seu ministério, ele dobra aquela capa, e da mesma forma que Elias tinha feito, ele bate no rio, e o rio Jordão se abre, e ele vai passar, e as pessoas vão reconhecer que há um chamado sobre a vida de Eliseu também, como houve sobre a vida de Elias. É algo que nós precisamos avaliar, como as pessoas têm nos identificado. Será que até mesmo pelas nossas vestes nós somos identificados? É claro que paletó não prega, é claro que o fator externo deve assim tão somente expressar uma mudança interna. Deus vai trabalhando de dentro para fora, mas também, como o oleiro pegou em Jeremias 18, ele pega no vaso de dentro para fora e de fora para dentro. Vai trabalhando por dentro e vai trabalhando por fora. Assim o Senhor possa nos permitir que nós venhamos a ser identificados como foi. Aquela capa foi usada por Eliseu, porque a unção não estava na capa, mas a capa era um simbolismo que lhe foi concedido, né, que iria ajudar a o identificar. A unção estava sobre a vida de Eliseu. Deus não vai assim derramar poder sobre coisas. Não, isso é misticismo. Deus derrama do seu poder sobre pessoas que são apenas vasos de barro, aonde o Senhor deposita a sua glória, conforme Paulo falou lá no livro de Coríntios. Então nós precisamos entender esse contexto, e isso é maravilhoso, né? E ali ele passando, feriu as águas e elas se dividiram, e ele foi para o outro lado. Quando Elias sobe, Eliseu ali, algumas pessoas vão perguntar para ele, vão pedir para ir buscar, e ele fala: não há necessidade de vocês irem buscar, porque vocês não vão encontrá-lo. Mas a gente quer ir, então vai buscar. E ali chegam alguns jovens que vão zombar. Sobe careca, sobe careca. E ali Eliseu profere algumas palavras, e ursas vêm e pegam aqueles jovens. Algumas pessoas conjecturam sobre a questão de ele ter ficado zangado por causa do careca, e por causa disso as ursas terem pegado aqueles jovens, mas eu quero crer que na verdade a zombaria que agrediu a Eliseu não foi por conta de os jovens gritarem: sobe careca. Não era por causa do careca, era por causa do ato de subir. Eles estavam zombando, como se Eliseu não pudesse também subir, como se Elias de fato não tivesse subido, mas tivesse sumido, né? Assim como zombam muitas das vezes da mensagem que eu e você pregamos sobre o arrebatamento, né? Algumas pessoas estão zombando, vão continuar zombando, outras irão zombar ainda lá na frente, como aqueles jovens zombaram: sobe você também, você não vai subir não? Mas haverá um juízo um dia, mas a Bíblia diz em Apocalipse 3:10 que aqueles que forem fiéis à palavra da paciência, o Senhor livrará do dia da tribulação. Isso é extraordinário. Nós precisamos entender, como está no livro de Atos, o capítulo de número 1, o versículo de número 9, depois Jesus estava pregando ali nos seus últimos momentos, e ali quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ficaram estatelados, e o próprio anjo na sequência vai ter que dizer: por que, ó varões, estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que para o céu foi elevado, um dia voltará
voltará. Ele voltará para nos buscar no céu. Olha que coisa extraordinária essa promessa. E ali nós vemos que, não diferente de Elias, que foi arrebatado, nosso Senhor também foi exaltado aos céus. E o nosso Senhor diz que se com ele nós sofremos, com ele também nós reinaremos, e também se com ele nós morremos, com ele nós seremos ressuscitados. Ainda tem um contexto maravilhoso da figura que é citada por Judas, o penúltimo livro da Bíblia, mas que tem a sua ênfase lá em Gênesis capítulo de número 5. O nome dele é Enoque. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém, e andou Enoque com Deus. Depois gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos, e depois viveu mais 300 anos depois que gerou Matusalém, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Que coisa extraordinária! Judas vai dizer que Enoque pregou sobre os homens dos últimos tempos. Sim, Enoque é citado também no livro de Hebreus, capítulo de número 11, na galeria dos heróis da fé. Aquele que creu e pela fé foi levado aos céus. Que coisa extraordinária! Que o Senhor te dê fé, que o Senhor me dê fé, que o Senhor nos ajude a andar com Deus, como Elias andou com Deus, como Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Que o Senhor possa, talvez seja hoje, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja hoje o dia do arrebatamento da igreja, que nós possamos em breve encontrar com o nosso Senhor, que Ele possa nos tomar. Se você acredita, Ele vem. Se você não acredita, posso fazer nada, Ele vem do mesmo jeito. Se você está esperando, está preparado, Ele vem. Se não está, se prepara, fica ligado, Ele vem do mesmo jeito. O livro de Tessalonicenses, Paulo, capítulo 4, na sua primeira carta, versículo 16 e 17, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é Queleusma, convocação militar. Salomão está falando, quem é essa que sobe como fileira de exércitos, colada junto ao seu amado? Que coisa extraordinária! E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Lembra, as trombetas, elas eram tocadas para convocar os soldados para se apresentarem ou para poder ir para a batalha. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ainda 1 Coríntios capítulo de número 15 vai dizer que nós teremos o corpo transformado, o corpo de carne num corpo de glória. Sim, e será revestido da incorruptibilidade aquilo que é corruptível. Veja que coisa extraordinária! No abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e levados para agora morar com o Senhor. Eles quiseram buscar a Elias, mas Eliseu falou bem assim, não vão. Para quê? Vocês não vão achar, não envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse, vai, enviai. E enviaram 50 homens, que buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? Sim, Eliseu tentou avisar. Nós estamos avisando, muita gente vai ficar e vai cantar. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi-se embora para Sião. Não vai adiantar buscar a igreja naquele dia, mas vale buscar ao Senhor hoje, o dia aceitável para a sua salvação. Talvez você chegou aqui e ainda não é servo do Senhor, que você possa entregar a tua vida para Jesus, fazer parte desse povo barulhento porque dá glória a Deus e aleluia. Assim nós chegamos à conclusão dessa aula, que diz, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo que ele vive, suas virtudes, o seu comportamento.
o exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Que as pessoas possam se inspirar em você, que como Elias, como Eliseu, você seja cheio do poder de Deus, que você ande com Deus e como Enoque, como Elias, o Senhor possa o tomar para si e que em breve nós venhamos a encontrar com o nosso amado Jesus, com o nosso amado Deus. Sim, que Deus em Cristo te abençoe. Se essa aula te ajudou, deixe aí o seu like, o seu curtir, compartilhe com outras pessoas para que possam elas também serem ajudadas. A você, professor, espero que a sua aula lá na sua igreja seja maravilhosa e que Deus te use poderosamente. Sim, se o Jesus não voltar até semana que vem, a gente volta com a lição de número 7. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.